Irmãos, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. É uma bênção estarmos aqui. Como eu havia prometido aos irmãos na semana passada, alguns irmãos aí do nosso, amigos nossos e alguns alunos do Instituto Semeador pediram para que nós pudéssemos estar ajudando os irmãos, lançando alguns vídeos sobre a Escola Bíblica Dominical do Ministério de Madureira, e é da editora Betel. Então, a partir dessa semana, nós vamos começar lançando alguns vídeos dessa lição, irmãos. Os irmãos aí em todo o território nacional, é onde falar com os irmãos que dia 7, a distância, sem tweet, tá? Opa! Graças a Deus aí tem bastante gente. E aí, galera, orientações para essa nossa primeira lição. Para essa nossa primeira lição, lição do dia 7 de julho de 2019, as 3 orientações são estas. Os 3 objetivos da lição: conhecer um pouco mais sobre o autor do Evangelho. Coloquei aqui, fui abreviando aqui, transliterando por causa do meu espaço aqui. Os irmãos que nos acompanham já sabem que o nosso estudo e a minha letra é um pouco grande, então temos essa dificuldade. O segundo objetivo da lição é mostrar, revelar os propósitos do livro. Que livro? O livro de Lucas. E a terceira objetivo é mostrar as características gerais do Evangelho. Irmãos, vai anotando aí, enquanto a gente providencia ali uma água. Nós vamos falar hoje aí até as 22 horas, dentro desses 3 aspectos aí, para mostrar para os irmãos.
E aí, galera, beleza? Estamos de volta. Irmãos, espero de coração que tenha dado tempo você notar isso aqui, tá? Eu preciso apagar para mostrar para os irmãos, para nós irmos escrevendo aos poucos quais são os aspectos dessa lição, desse trimestre. Lembrando aos irmãos aí que são professores, que tenham o máximo de cuidado com esse material, uma vez que o comentarista dessa lição, dessa revista, é o nosso bispo. Então, muito cuidado aí quando for fazer comentário. Lição 1. Vou escrever aqui. Lição 1. E vou pôr aqui na outra ponta, Betel. Para os irmãos que estão chegando agora e nos acompanhando. Queridos, para nós entendermos o Evangelho de Lucas, eu quero convidar você para uma referência bíblica. Porque aqui nós gostamos de falarmos preciso compartilhar com os irmãos algumas revelações nesse livro. Então, os irmãos que têm Bíblia aí, leiamos Ezequiel, capítulo 1. E vamos ler o versículo de número 28, capítulo 1, versículo 10, irmãos. Ezequiel 1 e 10. Vamos ler aí. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Quero já agradecer aos irmãos aí que estão conosco. Deixa eu ler aqui para vocês. Ezequiel capítulo 1, versículo 10, diz assim: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, a sua mão direita, e todos os quatro tinham o rosto de leão, a sua mão esquerda, e todos os quatro tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro. Ezequiel está falando do milênio, irmão, nesse texto, tá? Deixa eu subir aqui, acompanhar com os irmãos. Qual é o primeiro objetivo? Conhecer um pouco mais sobre o escritor. Nosso comentarista, o nosso bispo, colocou autor, mas por questão de compreensão, para ficar mais fácil, eu escrevi aqui na minha lousa, escritor. Ezequiel. Dez. Vamos lá. Então, quem é Ezequiel? Perdão. Quem é Lucas? O livro, o Evangelho de Lucas, Lucas é o médico que acompanha Paulo nas suas peregrinações e que escreve 2 livros, a saber, o livro do Evangelho, que tem o seu nome,
E escreve também o livro dos Atos dos Apóstolos, uma carta apostólica para um gentio chamado Teófilo. Este é a biografia muito resumida, mas é o que temos de concreto acerca de Lucas. O historiador Eusébio de Cesareia, no seu livro, ele diz que Lucas era sírio. Está no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Como eu disse anteriormente, o que temos de Lucas é o que a Escritura nos respalda. E é isso, que ele é médico, que ele acompanha Paulo, que ele está presente com o apóstolo. E ele escreve esse evangelho. E posterior ele escreve um segundo livro, a Teófilo. Os teólogos dizem que Lucas escreve os dois livros. Deixa eu encabeçar aqui, deixa eu apagar essa dedução, porque isso aqui é para o segundo plano. Isso aqui é um mistério para depois. Quem é Lucas? Ele é médico. Eu posso dizer que Lucas é companheiro de Paulo. Eu posso também afirmar, com base na Escritura, que Lucas é grego. Mesmo Eusébio de Cesareia dizer que Lucas é sírio. O nome de Lucas é uma abreviação do nome Lucano, que no latim é Lucanos. Lucas é um nome grego, Lucanos é um nome sírio, e Lucanus é latim. Então isso aqui é a pessoa. Quem é Luca? Luca é isso aí que vocês estão vendo. Ele é médico, ele é companheiro de Paulo nas viagens, ele é grego. E o que é que isso tem a ver com Ezequiel, pastor Alisson? Estou tentando trazer aqui uma biografia de Lucas. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Deixa eu começar aqui. Lucas. Número 1 é grego. Número 2 é companheiro de Paulo. Número 3 eu posso dizer também que ele é médico.
Certo? Essas são as três características. Aí eu pergunto para os irmãos, o que Lucas tem a ver com Ezequiel, capítulo 1 e o versículo 10? É que em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, que fala da glória do milênio, ele mostra o evangelho de Lucas. Mas eu vou deixar isso aqui para depois. O evangelho escrito por Lucas, primeiro objetivo, quem é Lucas? Tem essas características. Lucas escreve o Evangelho, o livro que tem o seu nome, o primeiro livro, primeiro tratado. Por volta do ano 63, certo? Mas tudo isso já está na lição. Agora vamos falar do mistério do livro. Porque essa parte aqui está na lição número 1, que os professores, que os irmãos vão estudar domingo. Eu só estou fazendo esse pano de fundo para mostrar para vocês, compartilhar com vocês alguns pensamentos acerca. Então vamos lá. Quando vamos falar da importância do Evangelho de Lucas para o processo de salvação. Os irmãos, vamos lá, vamos para Ezequiel agora então. Vamos para Ezequiel. O livro de Ezequiel diz assim, na sua ordem: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. Vamos lá. O primeiro animal que Ezequiel vê é um homem. É um animal. Está aqui. No versículo 5 diz-nos que era um animal. No versículo 6 diz que tinha 4 rostos. Então vamos lá. No versículo 10 diz que o primeiro rosto era um rosto de homem. Aí só para a gente se achar aqui nessa noite, qual é o primeiro quando nós abrimos o Novo Testamento na nossa Bíblia, nós vamos encontrar 4 evangelhos.
Certo? O primeiro evangelho é o de Mateus. O segundo evangelho é o de Marcos. O terceiro evangelho é o de Lucas. E o quarto evangelho é o de João. Certo? Beleza? Dá um sinal de vida aí para mim. Me ajuda aí. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, você vai se deparar com esses 4 evangelhos. E é aqui que está a revelação. Esses 4 evangelhos, eles são a representação do poder do Cristo no milênio, que está representado em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, vou escrever aonde, Ezequiel? Vou escrever aqui. Aqui. Capítulo 1, versículo 10. Espera aí, pastor, você está me dizendo que os 4 evangelhos é um tipo, faz jus, leva-nos à glória do milênio, ao reino do milênio. Os irmãos, sabeis que o milênio é o período em que o Messias, ou Mashiach, vai reinar a terra por 1000 anos. E ele vai reinar a terra por quê? Porque esses 4 seres, com 4 rostos cada seres, eles fizeram a publicidade desse reino. E no Novo Testamento, quem é que faz a publicidade do Cristo? São os 4 evangelistas, irmãos. São os 4 evangelistas. Então vamos entender os rostos aqui no texto. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. O primeiro rosto representa o evangelho de Marcos. Por quê? Porque o evangelho de Marcos é direto, é simples. O evangelho de Mateus aparece na visão de Ezequiel com o rosto do leão. Porque Mateus é um judeu e está pregando para Judá. E Judá é a tribo do leão. O evangelho de João aparece na visão de Ezequiel com o rosto de uma águia. Porque a águia fala da nobreza, da grandeza, do alcance. Dos 4 evangelhos que temos, o evangelho de João é chamado de evangelho universal. Então esse evangelho alcança todas as nações. E sobrou aqui o último animal, que é o boi. Então o evangelho de Lucas, no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, representa o boi. Por que o boi? Ou o bezerro? Na Bíblia corrigida chama boi, e algumas versões chama bezerro. E por que é que Lucas apresenta Jesus como bezerro? Vou pagar boi. Eu vou escrever bezerro. Porque o bezerro é o animal do sacrifício. E Lucas apresenta Jesus como o sacrifício. Uma outra característica também, escrita aqui, os irmãos estão conseguindo pensar aí comigo?
estão conseguindo entender esse texto, estão conseguindo acompanhar no pensamento. Os 4 evangelhos aparecem lá no Velho Testamento com a figura no milênio de 4 animais que tinham 4 rostos. E o primeiro rosto, que é o rosto do leão, está relacionado ao Evangelho de Mateus, porque Mateus escreve aos judeus. Mateus é um judeu que escreve para judeu. Então o leão, o emblema de Mateus é um leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, da onde vem Mateus, que escreve aos judeus. O Evangelho de Marcos, o emblema é um homem, porque o Evangelho de Marcos é comumente aceito como que foi escrito aos romanos, é escrito aos crentes gentios. E então esse evangelho é um evangelho humano, ele usa termos humanos, ele fala de homem, o seu evangelho é muito direto. Já o evangelho de João é um evangelho que tem proporções gigantescas, de ganhar grandes proporções, é chamado da águia, e Lucas é o bezerro, que é o evangelho do sacrifício, é o bezerro que é sacrificado. Jesus é, no livro de Lucas, o animal que é apresentado. Certo? Outra coisa interessante que você precisa saber, você que é professor, você precisa ter isso. O Evangelho de Lucas tem algumas características, eu vou enumerar para vocês. Número 1. O Evangelho de Lucas é um evangelho escrito aos gentios, porque Lucas parte da premissa de datas conhecidas como, por exemplo, ele faz uma menção do Império Romano, que ele parte de uma premissa de data de conhecimento. A segunda característica do Evangelho de Lucas é que ele não traça a linha de Cristo. Ele não dá a esse judaísmo uma preeminência, uma ênfase, uma importância tão grande acerca de Jesus. Ele apresenta Jesus, mas ao contrário de Mateus, ele não mostra com tanta ênfase o judaísmo, as raízes messiânicas do texto. Eu vou pôr aqui: não se aporta aos fatos messiânicos. Quem se aporta aos fatos messiânicos no seu livro é Mateus, porque Mateus é judeu. Uma outra característica do livro de Lucas, em terceiro lugar, é que ele não faz muitas menções do Antigo Testamento. Ele não faz tantas menções do Antigo Testamento. Em outras palavras, ele não tem muitas citações do Antigo Testamento. A última característica, eu vou pôr aqui embaixo, vou tentar pôr aqui embaixo. Ele usa termos gregos
para palavras hebraicas, como por exemplo, ele usa a expressão mestre em vez de rabi. Mateus usa o hebraico rabi. Lucas usa a palavra relacionada. Ele usa o grego, então no grego ele não usa rabi, ele usa mestre, para se reportar a Cristo. Você quer ver uma outra situação também aqui? Vou apagar aqui em cima. Espero que os irmãos estejam aí conseguindo acompanhar. Tem muita coisa para escrever aqui. Deixa eu ver outra coisa aqui. O Evangelho de Lucas, ele tem algumas, é chamado pelos especialistas, irmãos, de o livro mais completo, o Evangelho mais completo. Por quê? Por causa das suas revelações. Vamos lá. O Evangelho de Lucas é chamado de o Evangelho dos gentios. Por quê? Por causa dessas características que estão aqui. Deixa eu apagar isso aqui e trazer para cá. Abençoe aí os irmãos que estão nos acompanhando. Essas 4 características aí fazem de Lucas o Evangelho dos Gentios. O Evangelho de Lucas também é chamado de Evangelho da Oração. É chamado de Evangelho da Oração. Por quê? Deixa eu pôr aqui as atribuições que esse livro recebe, irmãos, pelos críticos, pelos historiadores, pelos exegetas e teólogos aí do mundo inteiro. Comentaristas do mundo inteiro fazem essas considerações. O Evangelho de Lucas é também chamado de o Evangelho das Mulheres. Por quê, pastor Alisson? Porque segundo William Beckley, o Evangelho de Lucas faz menções de mulheres com grande proeminência, ao contrário dos demais livros, dos demais evangelhos. Ele fala sobre, por exemplo, ele fala de Isabel, ele fala de Maria, ele fala de Ana,
fala da viúva de Naim. Ele fala da mulher que lavou os pés de Jesus. Ele fala de Marta e Maria recebendo Jesus em casa. E ele fala de Maria Magdala, ou Maria Madalena. Então esse evangelho tem essas características. Eu estou só pincelando aqui, explicando para os irmãos alguns detalhes sobre o livro de Lucas. O resto dessas curiosidades e do assunto já estão explícitos no texto, né? Do nosso trimestre aí. E os irmãos vão ter a oportunidade de aprender muito nesse texto. Ele é também chamado de Evangelho do Louvor. Isso são títulos. Por causa dos dois cânticos descritos nesse texto. Os 3 cânticos. Que são o Magnificat, o Benetus e o Nunc Dimittis, que são os 3 cânticos que tem nesse livro. Também é chamado de Evangelho Universal. Por quê? Por que o Evangelho Universal? Primeiro, porque a porta do reino dos céus está aberta aos samaritanos. Segundo, porque Jesus mostra sua aprovação quando trata alguns gentios e refuta os judeus ortodoxos por seu legalismo. Terceiro, o Evangelho de Lucas é o Evangelho que menciona os pobres, as dificuldades. Então essas são as características teológicas do livro de Lucas, irmão. Espero que você tenha escrito aí, porque eu já estou apagando, tá? Como eu disse aos irmãos, eu estou só fazendo uma introdução no assunto para domingo. Domingo, quando você for falar sobre quem é Lucas, você ter esse respaldo aí, enriquecer um pouco o teu cabedal. Outra coisa interessante que eu quero aproveitar aqui e colocar aqui algumas orientações aos professores de escola bíblica dominical desse nosso Brasil, desse nosso grande ministério, dessa nação madureira. Eu quero, como companheiro vosso, como professor e aluno de escola bíblica dominical, que sou desde que aceitei a Jesus, sou um frequentador assíduo de escola bíblica dominical, e tenho a vaidade de dizer para vocês, e tomo nessa noite a liberdade de dar-lhe algumas orientações. E a primeira é a seguinte, com relação ao seu corpo de alunos, à sua classe. A primeira orientação, quem sou eu para estabelecer regras, mas como orientação, como conselho de um irmão em Cristo Jesus, olha, é respeitar o aspecto pedagógico da lição.
Caro colega, caro professor, companheiro meu, pelo amor de Deus, me entenda. Essa lição, essa revista, os irmãos, alguns lugares a igreja doa, mas em alguns lugares a gente acaba comprando. Outra coisa. Então eu tenho uma grande preocupação para a gente tentar falar alguma coisa dentro do contexto que cada lição nos permite falar. E aí você pode dizer para mim, mas pastor, isso é muito limitado. É limitado, porque não existe limite para se falar das grandezas de Deus. Agora existe decência, ordem e bom senso. Se nós já temos a dificuldade de fazer os irmãos lerem a lição nas suas casas durante a semana e já chegarmos na escola bíblica dominical com um assunto pré-estabelecido na nossa cabeça, e aí eu, professor, às vezes me permito fugir do conteúdo que está aqui, e isso atrapalha mais do que ajuda. Nós temos aí 45, 50, 60 minutos de aula, e é interessante que a gente respeite esse tempo. Respeite não só o tempo, porque você vai estar respeitando o aluno que comprou a revista, que comprou, você vai estar respeitando o aluno que leu. É lógico que nem todo mundo lê, mas se uma pessoa lê já vale a pena o discurso. E você vai estar respeitando o comentarista. Então, qualquer coisa que você for trazer, traga para acrescentar nesse assunto. Nunca para sair fora dele. A gente vai à escola dominical, eu vou à escola dominical faz tempo, e a gente fica às vezes perdido. O irmão está citando um texto, citando alguma coisa, e a gente fica... Eu particularmente fico observando os irmãos, às vezes, folheando ali a lição para ver se acha aquilo que o colega está falando. E que não faz parte desse conteúdo. Tá bom? Então são só orientações. Uma outra coisa que é bom que a gente aprenda é trazer o aluno a participar da aula. Envolva o seu aluno na aula. Chame a atenção dele para o assunto. Quando você perceber que às vezes alguns assuntos acabam ficando pesados mesmos, mas aí você pode usar alguma técnica para chamar a atenção desses alunos. Eu sempre trabalhei com escola bíblica dominical e a gente tinha a preocupação de envolver os alunos a participar. Confrontar o que está sendo ensinado com aquilo que ele supostamente está aprendendo. Porque se a gente fica ali falando, tende a acontecer algumas coisas. A primeira é para a gente perder o auditório, perder a atenção da sala. Você está ministrando a aula aqui e os irmãos estão falando uma coisa paralela ali,
e você se perde. Então chama a atenção desse povo para si. Se a tua sala tiver muita gente, divide. Mas eu não quero me atentar a esse detalhe de dividir a sala, porque aí já não compete ao professor. Isso sim é a superintendência. Mas vamos lá, divide o tempo. Irmãos, você não sabe como estimula um aluno de escola bíblica dominical quando você dá a ele importância e crédito. Você não sabe como é gostoso uma pessoa estar ali participando, às vezes ele nem queria estar ali, mas você chama ele para dentro do assunto, chama ele para dentro da tua aula, chama ele para pensar dentro da tua cabeça. Coloca o teu pensamento dentro do cérebro dele. É possível, pastor Alisson? É possível sim. Mas já visto dizer a vocês que a Escritura diz que tudo é possível a quem crê, tá? Então essas são algumas orientações a respeito do aspecto pedagógico. Não pense você, não ouse eu pensar que eu sou melhor teologicamente do que a pessoa que escreveu aquele comentário. Então tenta, leia. Você sabe por que muito professor não consegue fazer isso? Porque ele é tão pego de surpresa quanto os alunos dele. Então ele chega na sala de aula, ele chega vendido. Ele não sabe qual é o assunto, ele não sabe do que o assunto trata, e ele vai ler junto, então ele vai ter que trazer ou ele criar um outro estudo para substituir uma coisa que pode ser tão rica, pode ser tão interessante. Você, por exemplo, pegar esse texto de Lucas, que nós vamos estudar domingo, e aí você explicar a importância do Evangelho de Lucas. Por que Lucas foi tão importante para o seu Evangelho? Por que Lucas... qual era o lugar de Lucas no plano da salvação? Só para você ter uma ideia, deixa eu escrever uma coisa aqui. Deus abençoe aí a irmã Ana Maria, a irmã Wanda. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Eu gosto muito de desenhar. Eu sou muito ruim de desenho, mas eu gosto de desenhar. Vamos fazer de conta que esse troço aqui que eu desenhei, que isso aqui é a arca. Eu vou até pôr o nome no meio aqui, para ver se você enxerga como eu enxergo. Certo? Isso aqui é a arca do concerto. Eu disse aos irmãos que em Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, os 4 animais fala dos 4 evangelhos. Aí eu vou repetir, só para você se achar aqui, ó. Mateus fala do leão. Marcos fala do rosto de homem. Lucas fala do rosto do bezerro. E João fala do rosto da águia. Olha que coisa linda. Quando você disser para o seu corpo de aluno, irmãos, que a visão de Ezequiel, que é uma visão de milênio, que o milênio só vai existir porque esses 4 animais, que representam os 4 evangelistas, eles ajudaram Cristo a entrar no mundo através da Bíblia, o Novo Testamento. Quando você abre o Novo Testamento, você vai se deparar com o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós chegarmos no milênio, nós vamos nos deparar com esses 4 rostos de animais, mostrando os 4 poderes do Messias no milênio. Você precisa ter essa visão, essa percepção
de mundo espiritual. Vamos falar da Arca do Concerto aqui para vocês. Deixa eu me ver aqui se eu estou certo no meu pensamento em dizer que é Êxodo. Deixa eu só confirmar aqui, Êxodo 25. Oh, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmãos. Ô, irmã Wanda, Deus abençoe. Vamos ler? Êxodo 25. Deixa eu só ler para os irmãos aqui. Tentando abrir aqui o aplicativo no computador, tá difícil demais. Êxodo 25, versículo 10, irmãos. Êxodo 25, versículo 10. E ele diz assim: faça uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 70 de largura, 70 de altura. Revista por dentro e por fora, faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas, prenda-as entre seus 4 pés, com 2 argolas, 2 de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista de ouro. Coloque na argola lateral da arca para que possa ser carregada. (10 ao 13). Vamos lá, gente. Irmã Wanda, me ajuda aí, irmã Wanda. A senhora que é uma mulher estritamente
envolvida com a escola bíblica dominical. Eu disse, eu estou falando para os irmãos que Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, fala sobre os 4 rostos. O primeiro rosto é o rosto do leão, o segundo rosto é o rosto do homem, o terceiro rosto é o rosto do bezerro, e o 4 é o rosto da águia. Olha que coisa linda. O leão é Mateus, o homem é Marcos, o rosto do bezerro é Lucas e o rosto da águia é João. 4 evangelhos, 4 rostos, certo? Beleza? Vamos para o Velho Testamento, vamos para Êxodo 25, versículo 10. Do 10 ao 14. Tem a arca de madeira, a arca é revestida de ouro, por dentro e por fora. Todo crente sabe que a arca é Cristo. Beleza? Todo crente sabe, todo bom cristão sabe, estudou e aprendeu na EBD que a arca é Cristo. E a arca é transportada por 4 sacerdotes. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo aí? Vocês estão conseguindo pensar comigo? A arca é Cristo. Irmã Ana Maria, a arca é Cristo. E a arca é transportada. A arca era transportada por 4 sacerdotes. Você vê como a coisa é linda. E eu vou falar mais para vocês. O Êxodo 25, do versículo 10 ao 14, é uma midrash. Os sacerdotes tinham que pegar a arca, tinham que colocá-la sobre o ombro e carregá-las por entre as nações. Deus está no meio dela, é o que está escrito nos Salmos. Aqui ao redor da arca, está conseguindo entender aí, irmão? Irmão Antônio, me ajuda aí, irmão Antônio. O senhor que é um especialista nessas coisas. Vem comigo, vamos pensar. Vamos pensar nas tribos. Deixa eu desenhar a arca aqui. Isso aqui é a arca. A arca tem 4 varais. As varas de acácia. E aqui eram os homens que transportavam essa vara, essa arca. E esses 4 homens aqui é um paralelo desses 4 evangelhos. Assim como os sumos sacerdotes, ou melhor, os sacerdotes transportavam a arca do concerto, levando-as, apresentando Deus às nações
tipificado na arca, simbolizado na arca, assim os 4 evangelhos apresentam Jesus, que é a verdadeira arca, ao mundo. Você quer ver um exemplo? Quem está me ouvindo aí, na sua casa aí, dá um sinal de vida para mim aí, por favor. Opa! O Antônio é bênção pura. Ó, deixa eu ler para vocês aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Olha como Mateus apresenta, como que o sacerdote Mateus carrega, transporta. Pai do Senhor, meu Antônio, Deus te abençoe. O livro de Mateus, capítulo 1. Deixa eu colocar aqui. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso é o sacerdote que carrega. Deixa eu pôr o segundo aqui. Deixa eu ir para Marcos. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías. Deixa eu ler Lucas. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Deixa eu ler João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, era o verbo. Então esses 4 homens, eles são a simbologia perfeita, o tipo perfeito dos sacerdotes que transportavam a arca. Assim como os sacerdotes pegavam a arca e as levavam por entre as nações, assim mostrando Deus ao mundo através da arca, que era a presença metafísica de Deus contida na arca, assim os 4 evangelhos abrem as portas e apresentam Jesus ao mundo. Por isso que eles estão aqui tão interessante nesse texto. Amém? Porque tem uma coisa interessante, e aqui eu encerro, já agradecendo aos irmãos aí. Poderia ficar aqui mais algum tempo conversando com vocês acerca desse assunto. Mas deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, que está em Marcos, no capítulo 2. Em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Vou colocar aqui do número 12. A cama. Quero que vocês pensem aí. Quantas pessoas, no capítulo 2 de Marcos, pegam o paralítico na esteira e leva? 4. E o texto diz que Jesus está em casa. Eu gosto de usar muito esse texto quando eu falo sobre o centripetismo nas missões. Os 4 amigos pegam o doente e levam até Jesus.
4 amigos, irmão Antônio, pegam o doente e o carrega até Jesus. Os 4 sacerdotes pegam a arca e carregam a arca até as nações. A diferença é que os sacerdotes falham. Mas os 4 homens que trazem o paralítico até Jesus, eles são abençoados, eles são atendidos, porque todas as vezes que a igreja entende o seu propósito, ao contrário de Israel, o propósito de Deus era que Israel pegasse a arca e saísse apresentando a arca às nações, e as pessoas fossem se curvando ao Deus daquele povo. Mas Israel aproveitou a arca e usou a arca como um amuleto de guerra. Então, em vez de trazer as nações ao proselitismo, eles afastavam as nações com o terror. Mas o evangelho contido nos 4, através dos 4 amigos que se juntam para carregar o doente, não. Eles levam o doente até Jesus, e Jesus abençoa e cura aquele homem. Então esse é o assunto, tá? O assunto, isso aqui é só para a gente dar uma pincelada aí sobre a importância do Evangelho. Quem é Lucas, né? Que é o primeiro objetivo. Revelar quais as origens e os propósitos do Evangelho. Eu mostrei para os irmãos aqui a tipologia do Evangelho, da necessidade do Evangelho de Lucas para as nações. E o terceiro propósito é mostrar as características gerais. E esses propósitos nós vamos vê-los no decorrer da própria revista, da própria lição que vamos estudar essa semana aí. Os professores aí, os mestres, os ensinadores vão trabalhar com esse assunto. E só para você não esquecer, dia 7 de julho, começa as nossas aulas aí. Estou programando, graças a Deus o Senhor tem nos ajudado, e nós estamos preparando aí o nosso vídeo para fazermos as nossas aulas do curso básico em teologia. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Que o Senhor derrame sobre você a sua bênção. Abençoe tua casa, tua família, teu ministério. E que a paz do Senhor seja com todos vocês.